nosso Brasil, esse colosso com dimensões continentais, incrivelmente rico, mas que parece eternamente querer ser o país do futuro. Devido a governos que acreditavam que o Estado deveria fazer tudo, nós caímos numa crise muito grande, uma crise política, econômica e social. Fomos massacrados pela incompetência de lideranças políticas, pela ineficiência da administração pública e pelo câncer compulsivo da corrupção. Um cartel de ladrões compostos por maus políticos, maus empresários, sindicatos e funcionários públicos assaltaram o Estado. Contra essa situação, a nossa população elegeu o presidente Bolsonaro, numa onda de indignação e num vigoroso movimento para resgatar o país, resgatar nosso orgulho e trazer a nação de volta para o rumo. Ele veio para buscar e colocar e trazer realmente o mais importante valor de uma relação, que é a confiança. Sim, a população tem que ter confiança nos seus líderes e no seu governo, senão nada progride. O primeiro passo dado por ele foi reduzir o número de ministérios e escolher os seus ministros buscando ficar fora da influência política, longe de práticas antigas que praticamente venderam o governo aos nossos partidos políticos. Para atacar os principais problemas que nós vemos hoje, que são a situação econômica e a questão de segurança pública, escolheu duas figuras emblemáticas, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. Nós não temos dúvidas que os dois principais problemas estruturais da economia brasileira são o baixo crescimento econômico e a deterioração das contas públicas. O crescimento no nosso PIB, entre o período de 1980 e até o ano passado, 2018, esteve em torno de uma média de 2% por ano, quando, no período exatamente anterior, vamos colocar entre 1950 e 1980, ele cresceu a taxa de 7%, mais do que os Estados Unidos da América. E o crescimento nesse último período, ele foi mais devido a fatores demográficos do que qualquer outra coisa. O que eu chamo de fatores demográficos? A quantidade de braços que entraram no mercado de trabalho. Braços mesmo, né? Na força. Não que tivessem grande conhecimento, porque nós falhamos em educar. Mas, com isso, continuamos a progredir. Isso está chegando ao fim. A nossa população jovem começa a diminuir. E basta olharmos aqui nessa sala para vermos que nós, com mais de 60 anos de idade, já começamos a compor uma certa maioria. A produtividade do trabalho também cresceu muito pouco, óbvio, pelo baixo conhecimento, a falta de educação. Cresceu em torno de 0,2% ao ano. E nos últimos anos, essa dinâmica foi ainda menor. As contas públicas andaram por uma trilha de uma deterioração tremenda, devido ao forte aumento dos gastos primários, especialmente aqueles obrigatórios. Nossa administração vai precisar implementar um forte ajuste fiscal, de modo a estabilizar essa dívida bruta como percentagem do PIB num curto, ou melhor ainda, num médio espaço de tempo. Como é que nós estamos lidando com esses dois problemas? E isso vai ter reflexo imediato aqui na nossa Amazônia. Em primeiro lugar, a questão da agenda da produtividade. A baixa produtividade do país é explicada por uma combinação de fatores. Principais medidas que nós temos que tomar. Reforma do sistema tributário, que foi abordada aqui pelos meus oradores que antecederam. O que vem a ser a reforma do sistema tributário? Nós temos hoje em torno de 33%, 34% de carga tributária, 33%, 34% do nosso PIB. É muito para um país do nosso tamanho. Nós temos que estar na faixa de 20%, 22%. Se nós olharmos o nosso vizinho Paraguai é 8%, Estados Unidos é 19%. Então nós temos que reorganizar o sistema tributário. Ele é caótico,
Eu tenho certeza que a maioria dos empresários que estão aqui presentes tem dificuldade de entender como é que pagam os seus impostos, tem que manter um grande número de advogados para entender isso aí. Não é? Eu tenho falado para minha filha, que é advogada, eu digo, olha, a vida para ter os colegas tributaristas, que alguns vão perder o emprego, hein? A coisa vai mudar aí um pouquinho. Então, nós temos que mudar isso, baixar as taxas. E na esteira disso aí, irá acontecer algo que é extremamente importante para estados e municípios. O novo Pacto Federativo. Nos Estados Unidos, 70% dos recursos estão nas mãos de estados e municípios e 30% na mão do governo federal. Aqui é o contrário. Conversei há pouco com o Arthur e disse, pô, Arthur, é horrível você ter que ir a Brasília pedir uma ambulância. Tem que acabar isso. O dinheiro tem que estar aqui. É exatamente o que o Paulo Guedes fala. É menos Brasília e mais Brasil. É menos Brasília e mais Amazonas e mais Manaus. E nós vamos buscar fazer isso aí. Podem ter certeza disso. Outro assunto delicado que foi tocado aqui. A abertura da economia para o comércio mundial. E aí eu sempre me valho do antigo presidente Geisel, quando falava da abertura política, do final do regime militar. Ela tem que ser lenta, gradual e segura. Enquanto nós não fizermos a reforma tributária, nós não podemos expor a nossa produção a um choque contra um outro sistema que é muito mais competitivo, porque os custos são muito menores. Então, nós temos que organizar essa abertura. Privatizar. Nós temos que privatizar tudo aquilo que puder ser privatizado. O Estado ele tem que ser responsável por algumas áreas realmente estratégica, pela defesa, pela segurança, pela diplomacia, e o resto tem que estar nas mãos da iniciativa privada, que sabe como é que tem que tocar isso. Reformar a educação. Nós temos um investimento enorme em universidades. E o nosso ensino básico continua extremamente deficiente. As senhoras e senhores que recebem a mão de obra diariamente notam a dificuldade. Os nossos alunos têm os piores índices no PISA. Por quê? Porque eles não conseguem concluir a prova. E por que eles não conseguem concluir a prova? Porque não conseguem interpretar as questões. Ou seja, tem uma deficiência cognitiva que não é mais, que a gente não pode mais admitir. Então, após conseguirmos resolver os presentes imbróglios que estão acontecendo no Ministério da Educação, vamos solucionar isso aí e vamos partir para essa linha de ação. Esse é o nosso grande foco, a educação básica, que é o quê? Responsabilidade maior de estados e municípios. Então, o recurso tem que estar aqui na mão dos senhores. E tirar o peso do Estado das costas de quem produz. Temos uma reforma trabalhista em andamento, temos que ir fundo nela, fazer com que ela funcione, Isso vai gerar mais emprego, vai dar mais liberdade, e as pessoas vão entender que o tipo de contrato social que nós tínhamos, ele não cabe mais no orçamento. Nós temos que renovar esse contrato, mudar esse contrato. E a consolidação fiscal? Ela será atingida pela combinação da reforma do sistema previdenciário, e aí a questão do sistema previdenciário, senhoras e senhores, já foi tocada aqui, mas eu quero deixar claro, ela está baseada em duas coisas. Nós estamos envelhecendo, nós estamos vivendo mais, e se nós não fizermos nada, nós vamos ser um Japão. O Japão é um país de idosos, só que ele tem tecnologia. Então, nós seremos um país de idosos sem tecnologia, que será o fim para o Brasil. A reforma previdenciária não é a solução de todos os males do país. Ela é o passo inicial para destravar o jogo, para que a gente possa transpor a linha de partida, para que o clima de confiança que os investidores precisam ter no nosso país seja criado e que o dinheiro comece a entrar e vai facilitar a vida de todo mundo, para que os juros possam cair, os juros que todos nós sofremos, e para que o nosso grau de investimento ele seja
mais elevado e, em consequência, a nação como um todo pague juros menores. Hoje, eu lembro, nós pagamos 400 bilhões de reais por ano de juros na nossa dívida pública. O Paulo Guedes já falou isso, é um plano Marshall. Aos valores de hoje, o plano Marshall que reconstruiu a Europa após a Segunda Guerra Mundial equivaleria a 100 bilhões de dólares, que são 400 bilhões de reais. A gente está pagando um plano Marshall por ano e continuamos patinando. Então, temos que mudar isso aí. Temos que congelar as contas públicas, né? Temos que parar de gastar. E tem muito dinheiro que escorre pelo ralo a partir de Brasília. Exatamente por quê? Porque está tudo centralizado lá. E dinheiro, as senhoras e senhores sabem que é poder. Todo mundo quer ter seu poder, eu quero ter o dinheiro na mão. Não, vamos distribuir isso. Eu prefiro que o poder esteja aqui, com o nosso governador, com o nosso prefeito. E eles sabem onde precisa alocar o recurso. Reduzir os subsídios fiscais. Fica tranquilo, Antônio, não tem nada a ver com a Zona Franca. Pô, tá? E outras medidas adicionais, como a liberação do orçamento. Orçamento totalmente engessado. Os nossos deputados federais que estão aqui, praticamente não tem nada para mexer no orçamento. O que vem, ele tira um pouquinho para lá, outro pouquinho para cá. A gente tem que mudar isso. E buscar receitas, né, de outras fontes. Então, vimos ontem o leilão da Norte-Sul, extremamente bem sucedido. Já tivemos, na semana passada, o leilão aí de aeroportos, também extremamente bem sucedido. Então, vamos para esses leilões de infraestrutura. Temos no segundo semestre a visão do leilão da seção onerosa aí do pré-sal, com a estimativa de podermos chegar a arrecadar até 100 bilhões de dólares. Será muito bom para todos. Né? E outras questões ligadas aí à energia aqui no Amazonas, né? Será que o gás que vem lá de Urucu, né, ele não deveria ser privatizado, isso aí? Não ficaria mais barato? Não podemos leiloar isso? Vamos pensar, né? Também temos que lidar com o excesso de medidas regulatórias e a burocracia que contribui para amarrar o país. Uma simplificação radical do processo para abrir novos empreendimentos é necessária. Quanto tempo se leva para abrir uma empresa aqui? Desde um simples restaurante até uma fábrica. Complicado. Muito tempo. E também liberar as agências reguladoras da influência política. Para lidar com o crime, nós temos que trabalhar em 4 eixos diferentes. Endurecer a legislação penal, de modo que os criminosos realmente cumpram o seu tempo na cadeia. Temos que terminar com um sistema progressivo, que só beneficia os criminosos. Também temos que lidar de forma lógica com os crimes cometidos por menores. O sistema prisional tem que mudar. Prisão não pode ser um lugar de férias, onde os líderes das narcoquadrilhas comandam os seus respectivos grupos. A polícia tem que ter o seu equipamento tecnológico melhorado, né? E também temos que melhorar a nossa capacidade de controlar nossas fronteiras. E, finalmente, não podemos deixar de trabalhar na área social, melhorando as condições de vida das pessoas que vivem nos cinturões de miséria que cercam as nossas grandes cidades. Eles têm que ter acesso à água, à luz, a esgoto, têm que ter escola, têm que ter posto de saúde, porque senão eles vão cair presa fácil na mão da criminalidade. Também existem algumas coisas no nosso país, né? Um dos nossos grandes economistas diz que nós temos que lidar com o que ele chama de vacas sagradas. Elas vêm aí muito lá atrás e são responsáveis também por parcela dos nossos problemas. Eu falei isso outro dia e fui mal entendido aqui. O salário mínimo que não é mínimo. Alguém vai viver decentemente com salário mínimo? Lógico que não. Então não se pode fazer populismo com salário mínimo. É isso que nós estamos querendo dizer. E aí, por quê? Ele fica indexado a vários
outras coisas. E cada vez que você o aumenta além da inflação, ele continua a não resolver o problema da pessoa que recebe, né, mas vai melhorar a vida daqueles que estão indexados. Então, é isso que nós temos que lidar. Não é a questão de ser contra o salário mínimo, como disseram que eu sou. Os direitos daqueles que não estão incluídos. Ainda temos alguns políticos que estão no século XIX e que levam essa questão de direitos a um paradoxo, onde tudo tem que estar escrito na Constituição. Não tem almoço grátis. E esse tipo de ação acaba por dividir o país entre aqueles que estão no mercado formal e aqueles que não estão. Uma vinculação preguiçosa, onde grupos de pressão acham a maneira de manter os seus privilégios e colocar suas necessidades na legislação, de modo que garantam esse espaço para sempre. Transferências temporárias que ficam infinitas, e alguns gastos são alocados no orçamento e também permanecem para sempre. Protecionismo. Muita gente quer viver eternamente sob o guarda-chuva do Estado. Infelizmente, ainda temos um pensamento anticapitalista. O Churchill uma vez disse que o lucro como um vício é uma ideia socialista, porque ele pensava que o vício real é a gente viver tendo prejuízo. Eu também, outro dia, li uma frase de um antigo primeiro-ministro francês que declarou assim: sim para a economia de mercado e não para a sociedade de mercado. Bem, eu pago uma viagem grátis aí para ti, viu, Garcia? Para a Coreia do Norte, se alguém me explicar o que ele quis dizer com isso aí, eu não entendi. Tá? Temos um preço para pagar no curto prazo, de modo que o longo prazo sorria para nós. Isso significa abdicar da ideia que o Estado pode fazer tudo e convencer a população que eles também têm obrigações e não apenas direitos. Aqui no nosso país, um cidadão faz uma faculdade pública de medicina sem pagar um único real e depois diz que nunca recebeu nada do Estado. Nós temos que mudar isso. E a nossa Amazônia? Vamos olhar. Não vou me deter na extensão, no tamanho em relação ao país, mas vamos olhar alguns detalhes da nossa Amazônia, das riquezas que ela tem e que todas as senhoras e os senhores conhecem muito bem. Ela se debruça sobre nossos vizinhos, das Guianas, da Venezuela, da Colômbia, do Peru, parcela da Bolívia. Temos problemas em alguns desses vizinhos. Dali vêm as drogas ilegais. Então nós temos que lidar muito bem com eles. Isso é um problema do Estado brasileiro e não um problema único especificamente dos entes federados que fazem limites. O Estado brasileiro tem que ser capaz, né, de impedir ou de, pelo menos, mitigar essa entrada, né, das drogas ilegais e que correm por dentro aqui dos nossos estados, principalmente aqui do nosso Amazonas, e que causam os problemas de segurança pública que a gente enfrenta, não só na rota do narcotráfico, mas como também aqui na nossa capital, aqui em Manaus.